amores! Vamos para uma salinha de religião? Hoje em religião, a tia vai contar a história de José. José era um menino muito bonzinho, que ele obedecia muito a Deus, amava obedecer ao seu pai. José era esse rapaz, olha, esse rapaz aqui, olha, tá vendo? Ele tinha tantos irmãozinhos, olha o tanto de irmãozinho que ele tinha, tá vendo? Era uma família muito grande. Por ele sempre obedecer o pai dele amava demais a José, gostava demais dele e deu um presente para ele. Olha aqui, olha, o presente que o pai dele deu para ele. Uma túnica toda colorida que só os reis e os príncipes usavam. Isso deixou, sabe, os irmãos dele todos tristes, com raiva deles, sabe, zangados. Olha, com ciúme deles, porque só José tinha ganhado aquele presente do pai. Um dia, sabe, os irmãos deles estavam alimentando as ovelhinhas e o pai dele pediu para ele levar comida até lá onde os irmãos dele estavam. Quando ele ia chegando, eita, lá vem José, ele vai contar as coisas erradas que nós fizemos. Já sei o que nós vamos fazer. Olha o que eles fizeram, olha. Pegaram José e jogaram dentro de um poço. O poço estava vazio, não tinha água. E jogaram ele lá. Quando passou, sabe, uma caravana de ismaelita que ia lá para o Egito, eles pegaram José e entregaram para eles, para levar para bem longe, para eles não mais ver a cara de José. E sabe o que eles disseram ao pai dele? Pegaram a roupa de José, sabe? Essa túnica colorida que ele ganhou, sujou ela de sangue de cabrito. E disse que um leão, uma fera selvagem, tinha devorado a José. Olha, enquanto José estava sendo levado lá para o Egito, o pai dele chorava, sofria de tristeza pelo que tinha acontecido com seu filho. Quando chegou lá no Egito, José lhe foi vendido para uma família, para um homem chamado Potifar. Lá, sabe, ele conquistou a confiança dele e Deus estava sempre com ele porque ele estava sempre obedecendo o que Deus pedia. E a mulher, sabe, de Potifar, pediu para José fazer uma coisa que Deus não aprovava. Como José não fez, ele não desobedeceu a Deus, ela inventou uma história mentirosa para Potifar, o homem que comprou José. E ele acreditou e jogou ele, sabe aonde? Numa prisão. Ele prendeu ele. Mas José, ele sempre estava lá, olha, orando a Deus. Tá vendo José orando a Deus? Lá na prisão, olha, ele conheceu dois homens. Um que servia o vinho do rei e um que fazia o pão do rei. E eles dois tiveram dois sonhos, cada um. O primeiro, olha, sonhou com um ramo de uvas e ele colocando o suco da uva no copo e levando para Faraó. E o outro sonhou que estava com um cesto de pães na cabeça e as aves do céu comiam. E José disse a interpretação de cada um desses sonhos para ele. Sabia que José acertou? Pois é. 2 anos depois, quem teve outros sonhos, sabe? Foi o próprio Faraó. Olha a cara dele de assustado. Ele estava com muito medo, muito preocupado, porque o sonho era muito esquisito. Ele sonhou que 7 vacas gordas e 7 vacas magras. E que as magras devoravam as vacas gordas e elas continuavam magras. Ele ficou, sabe, abismado. O que isso significa? Mas, sabe quem se lembrou de José? Aquele homem que serviu, olha, que estava servindo o vinho para o faraó. E ele se lembrou de José. Desde então, crianças, olha, José ele se tornou o governador do Egito. Ele se tornou a pessoa mais importante lá do Egito. E ele, sabe, crianças, ele mandou chamar toda a família dele. Toda a família dele para morar lá com ele. E olha aqui, olha, o encontro dele com o pai dele. Ele se encontrou novamente com o pai dele. Olha ele aqui, olha, abraçando o pai dele. Tá vendo, crianças? Quando a gente é obediente a Papai do Céu, faz todas as coisas que agradam a Ele sempre está nos protegendo, sempre nos protege, tá bom? Sejam sempre obedientes a Papai do Céu e principalmente ao seu papai e à sua mamãe. Crianças, olha, vocês vão fazer isso aqui, ó, essa atividade que a gente preparou. Esse menininho aqui é José e aqui é a túnica que ele ganhou de presente do pai dele. Vocês vão pintar bem colorido mesmo, tá? Bem lindo, cada pedacinho deixa de uma cor.
vão recortar a roupinha dele e colocar aqui, olha, colar aqui em cima dele, tá certo? Aí você pode pregar no caderno ou então deixar aqui na folha mesmo, tá certo, meus amores? Ó, um beijo, bom final de semana, que Papai do Céu abençoe cada um de vocês, tá certo? Tchau!